Bem amigos do TRG, entrando em ao vivo e definitivo, olha lá. Vamos ver se vai chegando alguém. Eu falei que daqui 5 minutinhos, já passou de 5 minutos o negócio. Vamos então. Tá osso! Deixa eu botar um som. Salve, irmão! Deixa eu abaixar. Dá pra ouvir a minha voz direito aí? Salve, Cal! Dá pra ouvir a minha voz direito? Vocês estão conseguindo ouvir a minha voz? Senão eu vou achar um microfone. Tá ouvindo de boa? Dá pra ouvir o som que tá tocando lá no fundo também? Esqueci, eu me sinto a Dora Aventureira perguntando, esperando alguém responder, demais. Então, eu vou gravar essa live agora. E aí eu vou tentar... eu vou tentar pegar e salvar esse vídeo e colocar ele depois. Então, salve Roger! A ideia dessa live, a ideia disso é repetir o que eu fiz no ano passado. No ano passado eu fiz um devocional sobre o Evangelho segundo São João com os alunos da IBD. E então eu pensei em pegar isso e colocar num formato de vídeo e fazer com vocês do The Rock Gospel. Salve Roger! Na paz, tranquilo, suaveza? Então eu vou pegar esse vídeo e colocar ele lá no canal do YouTube, tentar colocar aqui no canal do IGTV, mas eu acho que vai ser difícil, que a gente tem só 10 minutos, então talvez fique somente lá no canal do YouTube. E falando em WhatsApp, se você aí que está assistindo não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, lá na nossa bio do Instagram tem um Linktree, e um desses links do nosso Linktree é o grupo do WhatsApp do TRG. Gente, tem muita gente bacana lá, tem esses irmãozinhos aqui, ó, da banda Bor, tem o Lucas Lendo da banda Bor lá, tem a galerinha da banda Live, tem a galerinha da banda Atos 2, que são sensacionais. E falando em banda Live, hoje saiu o vídeo falando sobre o EP da banda Live. Eu falei no vídeo que saiu hoje o nome do EP da banda Live, o nome das músicas que vai aparecer no EP e o conteúdo das letras das músicas. Olha só, olha que responsabilidade que o Adriano passou para nós. E o Adriano ainda passou uma informação para mim que eu não vou contar por enquanto. Eu não posso contar, mas é uma informação muito boa. Quando der para contar essa informação, cara, vocês vão ficar todo mundo muito feliz. Realmente a banda Live vai lançar o EP mês que vem em maio. E não é só eles vão lançar o EP mês que vem em maio. Tem uma notícia a mais nesse negócio aí que o Adri não deixou contar. Não deixou contar, mas tá coçando a língua. Se ele não contar, eu conto, hein? Se ele não contar até semana que vem, eu conto. Então, vamos pro texto? Você que tem uma bíbliazinha aí no seu lado, uma bíblia aí sobrando, pega a sua bíblia e abre no livro de João, o Evangelho de João. Não é o João lá perto de Apocalipse, é o Evangelho de João ali, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto evangelho aí, você vai achar rapidinho e facinho na sua bíblia, tá ok? Quer café? Tali, beijo. Quer café? Tu quer spoiler? Spoiler do quê? Spoiler do Shazam? Eu passo um spoiler do Shazam. Não assisti ainda, mas eu sei todos. Vamos lá? Eu vou começar a ler. Eu vou ler, fazer a leitura na NVT. Olha, vê se pega aí. Vou fazer essa leitura na NVT, que ultimamente tem sido a versão que eu mais estou usando
para ler. Ah, spoiler do EP? Eu já passei spoiler do EP lá no vídeo. Essa versão NVT é a versão que eu estou mais usando ultimamente para fazer leitura, para fazer devocional, para dar aula na EBD. É uma versão muito, muito boa. Ela foi lançada em 2017, muito boa essa versão e tô amando ela. Por mais que eu goste também da versão aqui da Bíblia de Jerusalém, uma versão católica que eu gosto bastante. E a King James, que eu gosto também. Só que a gente vai ler hoje na NVT, ok? Tá aberto aí em João, então vamos ao texto. O livro do apóstolo São João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi criado. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a luz nunca conseguiu apagá-la. Esse daqui é o prólogo que a gente tem, é a primeira parte do prólogo do livro de João, tá? Já vou dar uma paradinha. Ó, é assim que funciona aqui, tá? Eu vou ler, dar uma paradinha e explicar o texto, tá? Para ficar mais fácil a gente conhecer o texto. Porque o texto de 1 São João todo mundo conhece. 1 São João não, desculpa. O primeiro texto, né, do primeiro capítulo de João, todo mundo conhece. Mas o que realmente está escrito ali a galera vai perdendo. Olha só aqui, ó. Tá tocando aí mais um dos nossos parceirinhos aí, é a banda Time Lord, Feito de Ferro, que eles lançaram dia 29. Cara, fino do fino essa música. Então, aqui em João 1:1, o apóstolo João, ele faz um link com uma outra passagem, que é a passagem de Gênesis 1. Se você for pegar esse texto aqui, que a gente tem o texto de João, a gente tem o texto, é óbvio, escrito em português, mas esse texto aqui a gente tem eles nos manuscritos originais escrito em grego. É claro, todo mundo sabe, a Bíblia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Obviamente, Gênesis 1:1 está escrito em hebraico, mas se você for pegar a versão em grego do Gênesis 1:1, o texto vai estar similar a esse texto que João usa aqui, tá? No texto em hebraico tá Bereshit bara Elohim, né? Que é, no princípio criou Deus. Bereshit bara, né? No texto em grego vai estar como está aqui, enark, no princípio. Como está aqui em João, no princípio, aquele que é a palavra. Esse no princípio, que em hebraico está Bereshit, aqui em grego está enark. Na versão grega do texto hebraico também está escrito enark. Ou seja, para o leitor que está vendo esse texto aqui pela primeira vez, ele vê João citando Gênesis 1:1. Qual que é a importância da gente colocar isso? O livro de João, ele vai além, o modo que João escreve vai além do modo que os outros evangelistas escreveram. Os outros evangelistas, eles escreveram relatando uma história. Salve, Gustavo! Eles escreveram relatando uma história. João, ele escreve teologizando, filosofando em cima de quem Cristo é. Enquanto Mateus se preocupa em dizer que Jesus ele é o rei, enquanto Marcos se preocupa em dizer que Jesus ele é o poderoso, aquele que faz milagres, enquanto Lucas se preocupa em dizer que Jesus ele é o Filho de Deus, João ele é o Filho de Deus, ele é o homem Filho de Deus, João se preocupa em dizer que ele é Deus. E nisso aqui ele já vai colocando esse mote, essa ideia, que Jesus é Deus. Preste atenção que aqui ele não vai falar que a palavra era um Deus, um outro Deus. Ele era
o Deus. Vamos seguindo o mês. Eu estou lendo João 1 agora, o versículo 6. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram, mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha só que bacana, aqui o texto vai introduzir quem é João. Não quem é este João que está escrevendo. Este João que está escrevendo o texto do Evangelho segundo João, a gente acredita que ele seja mesmo o João, filho de Zebedeu. A gente vai ver dos 12 apóstolos que são escolhidos, esse João é o João, filho de Zebedeu. Alguns comentaristas vão falar que esse João seja um primo de Jesus. Eu tendo meio aqui não aceitar muito essa linha, mas é uma linha possível que ele seja meio primo de Jesus. Quem é mesmo primo de Jesus aqui nessa história é João Batista, filho de Zacarias e Isabel. E é bem bacana você ver a história deles. A história dele está em Lucas, principalmente você vê a história de João Batista um pouco mais bem explanada do que aqui em João. João ele vai passar e colocar. Em João, o João Batista ele é apenas aquele que apresenta o Cristo ao mundo. Salve Gustavo, se você quiser, você pode mandar essa banda aí sua que você é vocalista para mim pelo direct, por favor. Se você tiver link de YouTube e Spotify, pode mandar para mim pelo direct aí do Instagram, que a gente conversa, entra em contato sim, tá ok? Salve Natan, a gente está fazendo o devocional do livro de São João, tá? Então se você puder pegar a sua bíbliazinha aí e abrir para poder acompanhar, vai ser muito melhor, muito legalzinho, beleza? E não se preocupa, gente, essa live eu vou fazer de tudo para conseguir salvar essa live e conseguir colocar ela lá no YouTube para poder ter acesso dela depois. Continuemos, né? Que ele vai falar sobre a luz que veio ao mundo, que Cristo ele é a luz que veio ao mundo, aquele que por quem tudo foi feito, por quem tudo foi criado, veio ao mundo, veio para salvar o que era seu, né? Os seus, que a gente acredita que aqui João esteja falando do povo judeu, o povo judeu que rejeitou Jesus, o povo da aliança. Uma vez aí, em qualquer dia a gente pode conversar sobre a aliança em si, lá de Adão, a aliança adâmica, a aliança de Noé, a aliança pós-diluviana, a aliança de Abraão, a aliança de Moisés. A gente pode conversar sobre essa aliança, essa progressão da aliança em uma outra oportunidade. Mas aqui João está falando desse povo da aliança que negou Jesus, que rejeitou Jesus. Só que Jesus, ele deu o poder que todos aqueles que crescem nele fossem chamados filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de adoção de Deus. Isso é um tema muito importante para a gente poder abordar. Eu gostaria muito de abordar esse tema da adoção em um vídeo separado, não aqui no devocional. Aqui a gente não vai ter tanto tempo assim para poder abordar isso, mas em uma oportunidade a gente vai abordar sobre esse tema da adoção. E seguimos, vamos lá para o versículo 16 de 1 São João. De 1 São João não, desculpa, do Evangelho segundo São João. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Olha só, esse verso aqui é um verso que a gente tem que dar uma explanada bem legalzinha aqui. Esse negócio a palavra que se tornou ser humano e habitou entre nós. Se você for buscar isso num comentário mais aprofundado, num comentário mais em cima das variantes textuais do texto, você vai ver que a palavra aqui é tabernaculou, né? O fez tabernáculo, fez morada entre nós. E isso faz um link direto lá com o tabernáculo
em Deuteronômio, lá o tabernáculo em Êxodo que Yahvé pede que se faça, né? Faça uma casa e eu habitarei no meio desse povo. Esse tabernaculou aqui, esse habitou no meio de nós, é essa mesma ideia que João está querendo retornar para ele. Então vamos prestando atenção? No começo ele fala que Cristo é a palavra de Deus, é o Badar, a palavra que cria, que ele é Deus, ele é com Deus, ele estava com Deus e ele é Deus. E aí ele vai colocar que Deus enviou um homem chamado João, fazendo links às profecias de que Deus enviaria um precursor que fosse falar sobre o Cristo que estava por vir, né? Uns falam, né? Tem umas profecias que falam que ele trará Elias, se não me engano em Malaquias, que diz que Deus trará Elias para que anuncie isso. E agora ele fala sobre o tabernáculo, sobre o que habitou no meio de nós. E essa ideia é bastante bacana para você colocar aí na sua cabecinha, procura depois. João deu testemunho, capítulo 15. Eu acho que eu li errado depois outra vez. Sim, eu li errado logo atrás, tá ok? Desculpem-nos. Estou lendo o João 1,15. João deu testemunho dele, João Batista, deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Aqui a gente tem o prólogo do livro de João, acaba aqui. E aqui já ele vai começar a falar sobre João Batista. Aqui o prólogo do livro de João acaba aqui. E aqui a gente tem um último símbolo que João toca, que é o símbolo da lei que foi entregue por Moisés, foi entregue por Deus por meio de Moisés. E aqui ele coloca que uma superioridade da revelação de Cristo, da plenitude da revelação de Cristo, que é aquele que viu o Pai e que o revelou. Olha só que legal. Muita gente entende a lei como sendo algo frio, que apenas fala aquilo que você deve fazer ou deixar de fazer. Mas se você for entender na verdade o que a lei está querendo dizer, a lei é a revelação da vontade de Deus. É muito importante que você entenda isso, que a lei é a revelação da vontade de Deus. Não é apenas aquilo que você deve fazer ou deixar de fazer. Ela é a revelação do caráter e da vontade de Deus. Vamos parar aqui para pensar? A gente tem 10 mandamentos. É difícil lembrar os 10 mandamentos de cabeça, mas você vai conseguir lembrar disso que eu vou te explicar agora. Do primeiro ao quarto mandamento, a gente tem mandamentos que se relacionam com a figura e a dignidade de Deus, né? Não farás outros deuses além... Não terás outros deuses além de Deus, não farás imagens, adorarás apenas a um Deus e guarda o sábado. Isso aqui é tudo relacionado a Deus. Não falarás o nome do teu Deus em vão, né? Esses 4 mandamentos primeiros são relacionados a Deus, ou seja, da sua relação, do seu relacionamento de você com Deus. Os 6 últimos mandamentos que a gente tem, então, é relacionado ao homem, ao caráter e dignidade do homem. Como você se relaciona com o homem. Ou seja, a gente tem na lei o caráter divino da lei e o caráter humano da lei. Lendo, e a gente vai fazer isso, vamos continuar, eu vou tentar manter sextas-feiras a gente lendo o livro de João. Lendo o livro de João a gente vai entender que Jesus ele é homem e Deus. Ele tem o caráter divino e ele tem o caráter humano em si. Ou seja, ele é a revelação total do caráter de Deus, representando a lei em si mesmo. A gente vai ver mais pra frente isso um pouco melhor, um pouco mais explanado, mas é basicamente isso. Ele é a revelação do que você deve se relacionar com Deus e a revelação do que você deve se relacionar com os homens. Como diria o autor de Hebreus, se não me falha a memória, que ele é o mediador entre os homens e Deus. E como diria Dietrich Bonhoeffer, ele é o mediador entre homens e homens. Então a gente tem essa
essa revelação completa, essa revelação plena na figura de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Será que a gente consegue terminar o capítulo 1 hoje? Talvez não. Vamos seguindo agora no testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Estou no versículo 20. Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Olha só aqui. Os sacerdotes de Jerusalém mandaram perguntar quem era João. E aí João falou que ele não era o Cristo. Então a gente já vê esse deslocamento aqui, ó. Vamos pensar na geografia do lugar. João Batista, ele está pregando em Galiléia, em Jordão, ali no Jordão, no meio. Vamos imaginar que aqui, ó, é Jerusalém, ele está pregando aqui no meio. Jerusalém não, desculpa, aqui é Israel, ele está pregando aqui no meio. E aí, lá de Jerusalém, mandaram perguntar quem ele era. E aí ele falou que ele não era o Cristo. Por quê? Porque ele estava pregando que Cristo havia de vir. Olha aqui que a gente já viu nos versículos anteriores, João dando essa dica, que João Batista, ele pregava sobre aquele que deveria de vir. Então eles continuam perguntando, né, os que iriam indagar a João Batista quem ele era. Então, quem é você? Perguntaram a João Batista. E ele disse, perguntaram eles, é Elias? Fazendo lembrança àquela profecia em Malaquias lá, né? E ele disse, não, respondeu. E o profeta por quem temos esperado? Ele disse, não também. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que tem a dizer de si mesmo? Olha só. Eles perguntam aqui quem João Batista é e pedem para que ele diga quem ele é de si. E aí João Batista vai citar uma profecia aqui para dizer quem ele é. Essa profecia que João Batista vai citar, olha aqui na nota de rodapé da NTLH, a gente tem onde que ela vai aparecer. Essa citação que ele está fazendo é do livro de Isaías, do profeta Isaías, do capítulo 40, versículo 3, tá? Então a gente vai ler aqui João citando Isaías 43, tá ok? E aí João responde as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem, embora ele venha depois de mim, não sou digno de desarmar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Olha que bacana a forma que João de Zebedeu escreve, né? Ele vai escrever aquele prólogo. É quase como se ele estivesse escrevendo um livro pra gente ler hoje, que é muito lindo, muito massa. Por isso que eu gosto tanto do livro de João. Ele escreve um prólogo, colocando a ideia principal do livro e dando alguma dica do que vai acontecer logo à frente. E aí ele introduz esse primeiro personagem, que é João Batista. E aí no final ele vai colocar onde que João Batista está. Ele vai te jogar uma cena bem impactante e depois ele vai falar: olha, João Batista estava ali, né, em Jordão, aos lados de Betânia. Tá, gente, ó, passamos essa cena, vamos para a cena de Jesus indo se batizar. Tá? A gente pode conversar sobre batismo uma outra hora, que é outro assunto que a gente tem que conversar de modo mais delicado. Mas batismo, em suma, aqui o batismo que João Batista está fazendo é algo para você, algo com um sinal de arrependimento. Assim como a gente mantém hoje o batismo na nossa cultura, né, na nossa doutrina, o batismo ele é um sinal visível de arrependimento. Você se arrepende em si, né, você confessa os seus pecados pessoalmente, você confessa isso, então você se batiza, né? O batismo seria você
abre aspas para o jargão teológico, né? É você matar o velho homem e renascer um novo homem em Cristo, tá? Assim que você se batiza, desce nas águas batismais, você assume esse compromisso de deixar uma vida mundana, né? Como a gente diz, uma vida mundana, e assumir essa vida em Cristo, tá ok? Salve, Maciel! Vamos seguir então para o versículo 29 de João 1. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual ver o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Essa cena é uma cena muito conhecida, que a gente tem bastante conhecimento estando no meio cristão. Se você é cristão há mais de 2 anos, você conhece essa cena de João Batista dando testemunho de Jesus e vendo o Espírito pousar sobre Jesus como uma pomba, e aí o Pai falar do céu: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Guarda aí que eu vou pegar essa cena em Lucas. Essa mesma cena aqui em Lucas, para você ver um pouquinho diferente como que isso aqui está acontecendo. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Na paz de Deus? Como que vocês passaram o dia hoje? Muito bem? Muito na paz? Vamos terminar esse dia lendo a Bíblia, cara. É assim que a gente faz, é assim que a gente funciona. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Putz, aqui em Lucas ele vai jogar direto. Ah não, tá aqui, ó. Tá aqui. Olha aí, ó. Tocando Atos 2. Eu gosto dessa banda, hein? Eu gosto dessa banda. Aqui, ó. O batismo de Jesus está aqui em Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto... folhinha que gruda. Enquanto orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele a forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui a gente vê as 3 pessoas da Trindade se revelando. Jesus, o Filho, sendo batizado no meio das águas, o Espírito sobre Jesus numa forma corpórea de pomba, e o Pai falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. É uma cena muito bonita, e aqui você vê a união da Trindade agindo, né? Você vai ver que durante esse ministério de Cristo não é apenas ele que age, mas é a Trindade inteira agindo. Ele nunca está sozinho, ele nunca está agindo sozinho, ele age com a Trindade inteira. O Trindade é um assunto que a gente tem que falar, e é um assunto muito difícil de abordar, mas um dia a gente vai abordar, tá ok? Então a gente já passou aqui sobre o prólogo do livro de João, sobre a introdução de João Batista e sobre o batismo de Jesus. Aqui João não vai falar sobre a tentação de Jesus, mas lá pra frente ali, pra frente não, nos outros evangelhos é relatado a tentação de Jesus. Aqui João talvez não quis colocar este evento e ele passa direto para os primeiros discípulos. No dia seguinte, aqui dá a entender que é no dia seguinte que Jesus foi batizado.
Mas como a gente vê que Jesus ele foi levado à tentação depois de ser batizado, então aqui pode ser no dia seguinte que ele voltou a aparecer, né? Aqui não necessariamente esse dia seguinte seja a sequência do dia ipsilísteres, né? Um seguido do outro, mas sim a sequência de evento, né? Depois desse evento, esse próximo evento está acontecendo, tá? A Bíblia não está se contradizendo aqui não, é só o tradutor que deixou meio a desejar. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou Jesus. E eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" Olha aqui, João não se preocupa em falar isso, mas a gente tem conhecimento com os outros evangelhos que Jesus nasceu em Belém. Depois que ele nasceu em Belém, ele fugiu para o Egito. Depois que ele fugiu do Egito, ele foi morar em Nazaré com os seus pais. Provavelmente, a gente vê ali que Nazaré não quis muito que Jesus ficasse ali, ou Jesus não quis muito ficar em Nazaré, então ele partiu para Betesda, né? Para Betânia. E ali ele tinha uma casa em Betânia. E aí ele estava hospedado em Betânia, e esses 2 discípulos foram se hospedar com ele, para ser discípulo de Jesus. Os 2 discípulos de João deixaram para ser discípulo de Jesus. Olha só que cara top que João Batista é. Imagina você é pastor ali, pastor famoso, um pastor que dá uma pregação top ali, todo mundo ali, você tem discípulos seus, e 2 dos seus melhores discípulos te largam para ir seguir outro cara que você mesmo indicou. Como que você ia ficar nessa situação? A gente ia pensar: poxa, mano, meus melhores 2 foram lá seguir esse cara, eu não devia ter deixado ele. Mas João Batista, ele sabia quem era esse cara e sabia qual era o sentido daquilo que estava acontecendo. Ou mesmo se ele não soubesse o sentido daquilo que estava acontecendo, ele tinha confiança de que Deus sabia aquilo que estava acontecendo. E então ele falou assim: vá, segue ele mesmo, é ele que você deve seguir, então vá lá, segue Jesus. Isso é algo bom pra gente também, né? Tipo, eu tenho um discipulado. Se esse meu discipulado quiser me largar e ser discipulado por outra pessoa melhor do que eu, cara, por favor, vai e seja discipulado por esse cara melhor. Se duvidar, eu vou ser discipulado por esse cara melhor também. Porque não é assim que funciona o reino, não é eu vou agariando gente pro meu lado. O reino é de Deus, e que Deus seja glorificado no fim das contas. Não interessa quem que tá na frente de seja lá o que for. Não é eu que interessa, é ele que interessa, né? E João Batista é um cara que deixa isso muito claro, muito visceral. E é um cara que a gente ama bastante. Então vamos ver quem que é esses 2 caras, né? Eles já estão hospedados com Jesus aí, então vamos ver quem são. "Venham e vejam", respondeu Jesus. Disse: Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, olha o nome do discípulo aí, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André, irmão de Pedro, tá? Os Boanerges, ó, André e Pedro. Aqui a gente tem só André é um dos 2. André ouviu o que João tinha dito e o seguiram. André foi procurar seu irmão Simão e disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão. Jesus disse a Simão, disse a Pedro: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, e significa Pedro. Olha só, é citado que 2 discípulos seguiram. Um discípulo era André e o outro aqui não é dito. Provavelmente, muito provavelmente, esse outro discípulo seja João.
E João não se cita a si próprio, né? João ele deixa meio que subentendido quem seja esse outro discípulo. Como é um relato escrito dos eventos que aconteceram, e ele está escrevendo do evento que aconteceu, muito provavelmente é ele mesmo ali. Então a gente tem André, irmão de Pedro, João, filho de Zebedeu, e Pedro. Aqui a gente já tem 3 discípulos, olha só que legal. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia e encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então a gente tem André, João, Pedro e Filipe. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael diz: Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe responde: venha e veja você mesmo. Jesus viu Natanael e se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu lhe disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. Ele acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só, e aí Elioite, caraca, mano, eu tô o vocalista lá daquela banda, boa. Esqueci o nome da banda, mas eu ouvi, é boa, hein? Boa. Aqui Jesus ele dá uma ideia do que vai acontecer pra frente com ele. Mesmo não deixando claro, a gente consegue ver que este último versículo aqui é sobre o que iria acontecer, né? Que Jesus ele iria morrer numa cruz, ele iria ressuscitar depois de ser ascendido aos céus, e os anjos iam estar subindo e descendo ali. E essa imagem os anjos de Deus subindo e descendo, talvez o João tenha deixado isso daqui para poder colocar aquela ideia lá em Gênesis, quando Jacó ele vê a escada para o céu e aí os anjos subindo e descendo, colocando Jesus como essa ideia dele ser a escada para o céu, a escada para Deus, os anjos subindo e descendo do Filho do Homem. Então quem liga o homem com Deus é essa escada, quem liga o homem com Deus é Jesus, e a gente tem esse arremate bonitinho aqui que João coloca no capítulo 1. E agora o capítulo 2 vai ficar para a próxima oportunidade, tá ok? Na próxima sexta-feira, talvez, não sei se nessa próxima sexta-feira, mas na próxima oportunidade a gente vai continuar lendo o livro de João, tá ok? Não esqueça de compartilhar o The Rock Gospel com os seus amiguinhos. Não esqueça de assistir o vídeo que a gente lançou hoje no IGTV e no YouTube, falando sobre o novo EP da Banda Livre, o nome do novo EP, as faixas que vão estar no novo EP e o conteúdo dessas faixas. Olha só, é a gente entrando na frente de todo mundo. The Rock Gospel é o melhor do rock cristão nacional. Tá ok? Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Continuem acompanhando os nossos feeds aqui no Instagram. Sejam muitíssimos abençoados e fiquem com Deus. E encerrar. Sim, senhor.